Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para guiar a igreja. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, vos revelará estas coisas que vos tenho dito, vos fará lembrá-las e vos anunciará o que há de vir. Era para o Espírito Santo fazer isso. Agora, a igreja moderna odeia isso. Não gostam disso. Deste modo, como ela poderia ser a noiva de Cristo? O povo de hoje está escolhendo uma denominação moderna. O que acontece é que isso só reflete seu pobre entendimento da palavra. Não tenho intenção de magoar, porém tenho intenção de deixar isto ir fundo bastante para que você olhe para isto. Eu já casei muitos casais, mas isso sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui faz algum tempo foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na PWA. Não sei se alguém ainda se lembra disso ou não, alguém tão velho quanto eu. E aquele era um projeto que o governo tinha e meu irmão trabalhava a cerca de 30 milhas. Estavam cavando alguns lagos. Um projeto para a conservação, e havia um rapaz que trabalhava lá com ele de Indianápolis, mais ou menos 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu moro ou morava. E ele disse ao meu irmão, certo dia, disse: Doc, eu vou me casar se apenas tivesse suficiente dinheiro para pagar o pregador. E se eu tenho dinheiro suficiente para a minha licença, porém não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador. Doc disse: bem, meu irmão, pregador, ele pode casá-los, ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Ele disse: você poderia lhe perguntar se ele me casaria. Bem, aquela noite meu irmão me perguntou, eu disse se ele nunca se casou antes, nenhum deles, e tudo deles estiver bem. Bem, sim, eu lhe perguntarei. Se for assim, diga-lhe para vir. Desse modo, quando chegou o sábado e o rapaz veio, tem sido uma grande coisa para mim sempre rememorar isto. Tarde chuvosa, em um velho carro Chevrolet, com os faróis amarrados com arame que encostou na frente, pouco tempo depois que eu tinha perdido minha esposa. E eu estava morando sozinho em 2 cômodos pequenos e Doc estava ali comigo esperando por eles. E um rapaz saiu do carro e ele certamente não parecia um noivo para mim, não pareceria para qualquer um, suponho. Sim, podia comprar um par de sapatos razoável por $1,50. Ele calçava um par que estava gasto e suas calças estavam bem soltas e ele vestia uma dessas velhas jaquetas tipo camurça. Não creio que algum de vocês mais velhos se lembraria. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar sem ser enxugada. Estava amarrada assim e a beira levantada. E uma pequena dama saiu do carro com daqueles pequenos vestidos achadrezados, não sei, cometi um engano chamando esse tipo de tecido Gingham. Eu creio que se chama, e assim era. Disse errado novamente. Eu estou sempre fazendo isso. Ela saiu do carro e eles subiram os degraus e quando entraram, a pobre criatura, suponho ela, praticamente tudo que vestia era uma saia e ela não calçava sapatos praticamente. Ela tinha viajado pedindo carona desde Indianápolis, tinha um pequeno cabelo caído nas costas, uma espécie de longas tranças nas costas, parecia muito nova. E eu lhe disse: você tem idade suficiente para casar? Ela disse: sim, senhor, eu tenho permissão por escrito do meu pai e mãe. Ela disse: eu tive de mostrá-la ao tribunal aqui para obter minha licença. Eu disse: muito bem, gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos este casamento. Eles sentaram, um rapaz ficava olhando em volta da sala, precisava urgentemente de um corte de cabelo, ficava olhando em volta da sala. Ele não estava me escutando. Eu disse: filho, quero que me escute o que estou dizendo. Disse: sim, senhor. Eu disse: você ama esta moça? Ele disse: sim, senhor, eu amo. Eu disse: você o ama? Sim, senhor, eu amo. Eu disse: agora você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? Disse: sim, senhor. Eu disse: muito bem, agora
quero lhe perguntar uma coisa. Pelo que entendo, você está trabalhando aqui nessa PWA. E ele disse, sim, senhor, eram cerca de $12 por semana. Eu disse, você acha que pode sustentá-la? Eu farei tudo o que puder. Eu disse, bem, isso está bem. Eu disse, agora, e se ele sair, se ele perder o emprego, irmão, o que fará? Irá correr de volta para casa para mamãe e papai? Ela disse, não, senhor, vou ficar com ele. Eu disse, que me diz, senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer? Mandá-la embora? Disse, não, senhor, eu vou me esforçar e prosseguir, venceremos de algum modo. E me senti pequeno, vi que ele realmente a amava e eles se amavam um outro e os casei. Então, fiquei curioso para saber aonde ele a tinha levado. Passados alguns dias, perguntei ao meu irmão Doc onde era. Ele disse, New Albany, uma pequena cidade abaixo de nós, e junto ao rio, onde eu tinha folha de estanho armada, onde ia todo dia quando era guarda-linha, assim, quando os demais companheiros todos se sentavam em volta, contando piadas e tal. Eu entrava na caminhonete, ia até o rio, orava durante aquilo. Ele lia a minha Bíblia debaixo de um grande pedaço de folha de estanho, onde havia uma velha fundição. Havia um monte de vagões velhos deixados ali. Esse rapaz tinha ido ali e apanhado um daqueles vagões, cerrado uma porta dele, tinha pego o jornal e botão que gruda. Quanto sabe o que é um botão que gruda? Não há ninguém de Kentucky aqui. Pegue um pedaço de papelão, põe um percevejo nele, um pequeno galho e então pressione. Sim, isso é um botão que gruda. Desse modo, tinham posto isso por toda parte. Ele tinha ido à fundição e pegou um pouco de material e feito um degrau para subir e apanhou algumas caixas velhas e as fez de mesa e pensei, certo dia irei e verei como estão se saindo. Cerca de 6 meses antes disso, fiz o casamento da filha de E.V. Knight com o filho de E.T. Slider. E.V. Knight, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio, e dirige grandes fábricas por ali, fazendo essas casas pré-fabricadas e assim por diante. Slider, E.T. Slider é da Companhia de Areia e Cascalho, Filhos de Milionários. E eu fiz o casamento deles. E fui a um lugar. Ensaiei por cerca de 2 semanas e voltava a uma cabina e ajoelhando-me numa almofada e toda a pompa e tudo mais, pelo que já passei praticamente, eu tive de passar para casar aquele casal, e quando saíram, esse outro casalzinho só ficou de pé ali num quartinho velho onde tinha um sofazinho e uma cama dobradiça. Porém, ambos foram casados pela mesma cerimônia. E então, certo dia, pensei em ir visitar este casal rico e não tinham de trabalhar, seus pais eram milionários. Tinham construído uma bonita casa para eles. Francamente, este E.V. Knight, aqui em cima na colina, suas maçanetas eram de 14 quilates em seu grande palácio, de modo que você pode imaginar em que tipo de casa moravam. Não tinham de trabalhar, ganhavam um bonito Cadillac todo ano e apenas filhos únicos, tinham tudo o que queriam. Quando subi até lá certo dia, agora como cheguei a conhecê-los, um de seus amigos era um bom amigo meu, todos, por assim dizer, andávamos juntos, e foi assim que cheguei a conhecê-los quando quiseram que eu fizesse o casamento deles. Assim, fui visitá-los, saí do meu velho Ford, do lado de fora, e subi os degraus, e subi um pouquinho perto demais e os ouvi. E estavam realmente discutindo. Estavam com ciúmes um do outro, tinham ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita, e era, por assim dizer, uma dessas rainhas da beleza. Ela ganhou muitos prêmios por ali, ganhou alguns carros e coisas tais, por ser rainha da beleza, e olhei para eles e um estava sentado num canto e um no outro, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, saltaram bem rápido e um pegou o outro de lados opostos e nas mãos de lados opostos vieram caminhando em direção a uma porta e disseram: "Ora, olá, irmão Branham, como está passando?" Disse: "Tudo bem, como vocês estão passando?" E, ele disse: "Nós estamos muito felizes, não estamos, querida?" E ela disse: "Sim, querido, está vendo? Agora veja, você está fingindo algo que não é real. Agora,
Você não pode se aquecer por um fogo pintado, como algumas dessas igrejas tentando pintar o Pentecostes de algo que aconteceu 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer por um fogo pintado. O Pentecostes é exatamente tão real hoje quanto foi então. Sim, o fogo ainda está caindo. Não é um fogo pintado, é um fogo verdadeiro. Assim, ali estavam eles. Eu não ia querer viver assim. Oh, pensei, sabe, logo ali na Baixada, do outro lado do rio, ali é onde este outro casal foi parar. Pensei, um sábado à tarde eu daria uma escapada até lá e verei como eles estão se saindo. Assim, com o rosto sujo, eu de macacão sujo, com minhas ferramentas, pensei, vou dar uma espiada neles. Fui de mansinho, como que procurando isoladores que tinham sido arrebentados por raios ou algo assim, enquanto caminhava ao longo do fio telefônico, dos cabos elétricos ao longo do rio. E lá estava um velho Chevrolet que estava estacionado em frente cerca de um ano mais tarde, depois que tinha feito o casamento deles, e a porta estava aberta e pude ouvi-los conversando. Assim, parece coisa de hipócrita, porém eu me aproximei o bastante até poder ouvi-los, ver o que estavam dizendo, e fiquei ali e só queria saber por mim mesmo. Eu gosto de verificar e ter certeza de saber do que estou falando. É assim que faço acerca da palavra de Deus. Ela é a verdade ou não é a verdade? Ele cumpre sua palavra ou não cumpre sua palavra? Se não cumpre sua palavra, então ele não é Deus, está vendo? Se ele de fato cumpre sua palavra, ele é Deus, está vendo? E assim eu queria ver como estávamos saindo, me movi quietamente para o lado, bem de mansinho, ouvi dizer, olha, querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse, agora, olha, querido, este vestido está bem, ora, está ótimo. Disse, eu fico grata por isso, porém, veja, eu me aproximei de mansinho de modo que pudesse olhar através da fenda onde a porta tinha sido aberta ali no vagão, e ali estava ele sentado ali e ela no seu colo, e seu braço em torno dela e o braço dela em torno dele, e ele estava com um desses velhos chapéus de aba larga virada para baixo e tinha feito um pequeno furo, amassado o topo e tirado o seu cheque de pagamento daquilo. Ele estava pondo em cima da mesa, disse, tanto para mantimentos, tanto para seguro, tanto para carro, e eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha a saber que ele tinha visto um vestidinho lá numa vitrina na qual estava de olho fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco, queria comprá-lo. Disse, bem, querida, você ficaria tão bonita nele. Ela disse, mas querido, eu tenho um vestido, eu realmente não preciso dele. E aquela pequena rainha... E me afastei e olhei para cima. Eu podia ver a torre no topo da outra casa. Fiquei ali e olhei por alguns minutos. Pensei, quem é o homem rico? Pensei, Bill Branham, se você quisesse escolher qual dos lugares, aonde iria? Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina, eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar, alguém que me amasse e ficasse comigo, alguém que tentasse construir um lar e não esfolando por tudo, por coisas finas, e alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo, de modo que, como foi isso? Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu caráter. Agora, essa é a única maneira que você poder escolher. Primeiro, procure caráter, e então, se você a ama, ótimo.